tarde, Guilherme. Primeiramente, a gente olha a competição e percebe que a disparidade não é muito grande, né? Disparidade técnica. Há um equilíbrio muito grande. Eu vi São Bernardo e Botafogo, não foi muito acima de um Caxias e CSA, por exemplo. Vocês também enxergam esse equilíbrio na competição? A Série C é uma das mais equilibradas da história, talvez? Olha, da história, não sei porque os números de classificação da competição não estão tão equilibrados quanto em alguns momentos, mas tecnicamente e visualmente eu concordo. Vi ambos os jogos, a gente vem acompanhando todos os nossos adversários, naturalmente, e realmente está tendo um equilíbrio técnico muito grande. Creio que, muito em função do valor de investimento das equipes, está sendo muito parelho, muito parecido, baixo. A verdade é essa, porque os clubes têm uma receita muito menor, né, com relação à Série B, por exemplo. Mas os clubes estão buscando alternativas, SAF, investidores, está trazendo algo melhor para dentro da divisão. Vejo a competição tendo uma atenção um pouco maior da CBF nesse ano, e acredito eu que o ano que vem deve ter a mudança para 38 jogos, espero que tenha, porque eu acho que seria extremamente positivo tanto para os profissionais quanto para a competição. Eu vejo sim um equilíbrio, mas muito em função disso que eu comentei. Ô, Guilherme, boa tarde. Cada jogo tem sua história, né? Mas o último jogo do Náutico foi positivo para o Timbu. Uma vitória diante do Tombense e agora enfrenta o Figueirense fora de casa. Lógico que não é comparando o Figueirense com o Tombense, mas que lição dá para tirar daquele jogo? O que é que o Náutico pode tirar de proveito daquele jogo fora de casa para esse jogo de domingo? Perfeito. Olha, na minha entrevista pós-jogo, eu comentei, né, que num dia difícil a gente somou um ponto. E essa consistência está nos dando coisas positivas, né? Os últimos 5 jogos sem perder, mas não quer dizer que a gente está satisfeito. Pelo contrário, foi uma cobrança muito grande, principalmente das nossas ações ofensivas, né? Trabalhamos isso muito bem, inclusive ontem, mérito também dos atletas que estão conseguindo sempre evoluir dentro daquilo que a gente vai passando para eles. E acabamos terminando a rodada com uma posição a mais, mesmo com um empate dentro de casa. Eu disse que se a gente tivesse empatado fora e ganhado dentro, nós estaríamos com um clima melhor, porque a gente estaria entrando no G8 nessa rodada. E, na verdade, a gente só está fazendo a manutenção pela segunda rodada seguida. Então, eu vejo vantagem na forma que foram os resultados, mas muito grande por causa do jogo fora que você mencionou e que você pediu o comparativo. Eu acho que ali a gente pôde aprender que pode-se ganhar em qualquer circunstância, principalmente pelo tamanho que o Náutico tem dentro da competição. Então, acho que isso era um certo tabu aqui, uma dificuldade, até antes do jogo do Ipiranga, isso foi muito mencionado, e a gente começou a quebrar um pouco esse paradigma, né, porque realmente a gente tem que entender, e eu acho que é um pensamento de todos. O Náutico, assim como outras 2, 3 equipes, são as camisas mais pesadas, mas a camisa por si só não ganha jogo. A gente tem que ter a atitude para vencê-los. Guilherme, boa tarde. Eu queria falar de um jogador específico, né? Que é uma peça importante nesse elenco, tá fora, voltou agora, estava fora tinha um tempo, o Paulo Sérgio. E mesmo 2 meses fora, 2 meses sem jogar, se recuperando aí de lesões, continua sendo um dos artilheiros, né, do Náutico. Então, se é tratado com naturalidade a saída de Paulo Sérgio para o banco de reservas, ele que é um nome dessa equipe, desse ataque, e o que ele precisa agora para voltar à titularidade e como recuperar o bom futebol de Paulo Sérgio? Eu pergunto nesse sentido porque, Hélio, vocês têm feito esse trabalho de recuperar alguns atletas. O Marco Antônio está aí, por exemplo, enfim. Então, como recuperar esse bom futebol do Paulo Sérgio? Lembrando que é um camisa 9, é uma peça extremamente importante. Olha, Paulo teve algumas infelicidades dentro da temporada, né? Não foi só nesse momento, principalmente com relação à lesão. Isso perde um pouquinho da consistência de trabalho, de dia a dia, né? Que o atleta precisa muitas vezes para se condicionar para jogo, principalmente na nossa característica de jogo. Eu vejo o Paulo se dedicando muito, até porque a característica
exigida por nós da função, ela é muito intensa, ela é muito desgastante. Né? Ao mesmo tempo, existe uma vantagem, inclusive a gente melhorou os nossos números ofensivos, mas não estamos nada satisfeitos ainda, mas tem uma vantagem muito grande para o atacante. Eu sempre falo com eles, o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu reuni com os atacantes, a pedido do professor, discuti com ele antes, e mostramos para eles, olha, historicamente as nossas equipes, os atacantes têm os melhores números dos seus anos. Foi assim com o Vinícius aqui, eu dei o Vinícius como exemplo que estava aqui novamente. Foi assim com o Eric, foi assim com o Chiesa, foi um dos melhores anos dele, não foi o melhor por causa da lesão, creio eu. Jean Carlos foi um dos melhores anos dele. Aí vai para outras equipes, Nicolas no Paysandu, Robinho. Então, jogadores conseguindo performar e fazer os melhores números das suas carreiras, sempre com essa estrutura de jogo. Existe um benefício, mas ônus e bônus muitas vezes. Né? O ônus é você ter que correr para marcar da forma que a gente exige, e o bônus é você ter a oportunidade de fazer os gols. E eu vejo o Paulo imbuído, porém nós temos também que observar o elenco como um todo. O Bruno, alguns podem não estar tão satisfeitos, mas a gente entende que o Bruno está conseguindo taticamente atender aquilo que a gente quer. E sim, o centroavante vive de gol. Né? E o próprio Bruno sabe disso, ele precisa disso para ele, assim como o Paulo, mas eu não tenho dúvida que ele também está tendo uma performance muito positiva. Então, vai ser de acordo um pouco com o jogo, com a circunstância, e a gente vai pensar em quem utilizar. Guilherme, a gente vai para a 12ª rodada aí da Série C e o Náutico tem perdido alguns pontos em casa, né? Até que ponto isso pode prejudicar a equipe neste campeonato tão equilibrado? Olha, é fundamental decidir em casa. A gente vai para a segunda fase e a gente precisa ser decisivo em casa. Agora, atrapalhar, eu não vejo em nada. Nós estamos dentro do G8 e numa competição de longo prazo, onde a gente precisa ganhar mais jogos até o final, conseguir classificar. E na segunda fase, seja dentro ou fora de casa, nós precisamos pontuar. A última vez que a gente teve um acesso, nós pontuamos mais fora de casa. A última Série B que a gente fez com, por exemplo, o CRB, nós pontuamos mais fora de casa. Não vejo problema não, contanto que a gente pontue. Guilherme, o Náutico está encaminhando mais um reforço aí, ainda vai ser anunciado, que é o Lucas Cardoso, jogador do Cuiabá, que tem uma característica diferente um pouco dos outros pontos que vocês têm no elenco. Jogador de mais força, de passada larga, joga também mais centralizado. O que o Náutico ganha com o Lucas Cardoso e também se vocês contam com o Hélio para o jogo do próximo domingo no Scarpelli. Olha, com relação ao Lucas, é um atleta referendado por nós, isso é importante saber. Mais uma vez, todo atleta que está chegando ou que chegou aqui após a nossa vinda são atletas referendados por nós, a gente tentando fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem. As pessoas têm um nível de exigência para com as contratações muito longe daquilo que é a realidade do clube. E não é só aqui, em qualquer equipe, todo mundo quer os melhores para si, mas o mercado está muito exigente, né, financeiramente principalmente. Até em função da entrada do que eu mencionei com você sobre capital externo, etc., abertura, né, para a criação dos clubes empresa, né, das SAFs. Então está trazendo também um aumento muito grande dos valores dos atletas, independente da divisão. Mas dentro do possível nós conseguimos fazer uma contratação que é super interessante para nós. É um jogador que pode atuar de 10, pode atuar de 9, já atuou nessas 3 circunstâncias, 10, 9 e beirada. A ideia nossa é ele trabalhar mais por dentro, ora flutuando como 9, juntamente com um meia, ou como meia, juntamente com um outro 9, vai de acordo com as características de jogo. O lado interessante ele nos dá outra característica daquilo que a gente tem, principalmente na função de meia. Nós não temos essa característica dentro do elenco. Quem esteve não conseguiu performar, nós estamos abrindo mão, e faz parte do mercado. E a questão Hélio, nós estamos aguardando o posicionamento do jogador. A verdade é essa, ele que tem que se posicionar e falar, olha,
Eu vou sair, eu vou pagar multa, eu não tenho mais interesse em sair, eu quero ficar. Enquanto tiver o imbróglio, o Hélio segue trabalhando conosco no dia a dia, mas sem possibilidade de jogo. Ô, Guilherme, até pegando o gancho da sua última coletiva, você falava em 2 peças mais 2 contratações. Aí o Lucas já está um jogador que está chegando. Por essas características que você fala do Lucas, que também pode atuar até como meia, que é uma carência que você detectou junto com o Hélio, isso anula a outra contratação de ser o meia ou vocês também estão em busca de um meia? Está perto? O que é que a diretoria tem passado para vocês? Não, o Lucas vem, primeira opção, meia. Só para ficar definido, a primeira opção é meia, ele gosta de jogar nessa função. Ele, inclusive, pediu, falou, poxa, a minha primeira opção é essa, faço também beirada, faço também, mas minha primeira opção é essa. E é a que nos interessou bastante nele, principalmente no que a gente viu que ele conseguiu produzir nessa função no Cuiabá. Desculpa. Aí anula a outra contratação, Pronto. porque seria um meia, né? Bem, você até mencionou a minha última entrevista. Realmente, eu comentei sobre 2 contratações, porque era aquilo que a gente estava tendo de oportunidade dentro do mercado. A partir de agora, surgiram, com a abertura da janela, ou a proximidade dela, né, que ela abre hoje, surgiram alguns nomes. E provavelmente, com o tamanho da janela, ainda vai surgir. Então, existe chance, sim, da gente trazer até, além do Cardoso, mais 3 atletas. Agora, as coisas têm que dar certo, né? As coisas têm que fluir. Se não fluir, talvez a entrada mais 2, mais 1, pode ocorrer. Mas a gente espera que consiga pelo menos mais 2 atletas para poder agregar para esse grupo, mas agregar principalmente em opção, não só em qualidade, mas opção, característica, porque os jogos muitas vezes exigem coisas diferentes. Vídeo o último jogo, ele exigiu da gente mais confronto, mais 1 contra 1, mais condução de bola, e a gente acabou não tendo, um pouco por característica e também claramente por falta de desenvolvimento da nossa parte. O Guilherme, ainda falando dessa questão do 9, você falou do Cardoso aí, né, que ele pode atuar como 9, seria uma opção também, né, para essa função, além do Mezenga e do Paulo. Então, no Náutico de Hélio, de Guilherme, o 9 não tem uma cadeira cativa, não tem um titular absoluto, aí vai depender muito de cada situação de jogo? Perfeito. Assim, na verdade, cadeira cativa ninguém tem. Acho que o grande lance de um grupo vencedor é a competitividade interna. Que no momento que a gente traz atletas do nível que a gente está trazendo, como veio, por exemplo, o Matheus, ele traz competitividade para a função. O Matheus estreou muito bem, sentiu um pouco, a gente tirou ele no intervalo porque ele realmente pediu, ele falou, pô, estava se desenvolvendo, estou dando ele como exemplo só. Na sequência, o Ryan entrou no lugar dele e entrou muito bem naquele jogo em casa. Fora de casa ele já sustentou o jogo, junto com o Ryan, inclusive, que fez um grandíssimo jogo. Chegou o Carlinhos, que natural volta do Carlinhos na função, e tomou conta também, competitividade interna. Eu acho que o Carlinhos fez um dos melhores jogos, foi esse último. Então, não vai ter zona de conforto para ninguém.